Edmilson, fala uma coisa para mim. Você já foi eleito como vereador, já está no terceiro mandato, mas sempre fez parte do governo, como secretário de Cultura, até na gestão Pietá anteriormente também. Como é para você agora que de fato vai ficar esses 4 anos como vereador? É uma mudança assim com relação ao executivo que de fato realiza. O vereador já tem esse papel mais de fiscalização, de discussão, reivindicação. Como é que você acha que você vai encarar essa mudança? Na verdade, eu fui secretário de Cultura primeiro, duas gestões, as duas primeiras do ex-prefeito Eloy Pietá. Fui candidato em 2008, fui eleito vereador e cumpri o meu mandato durante todo o período do primeiro, né? Esse 2009 até 2013. Então você já ficou na vereança um Eu período fiquei na sem vereança sair para o sem secretário. sair para o governo. Eu só saí para o governo nesse último período, tendo em vista a nossa atuação no segmento da cultura na cidade. Então, na verdade, a gente teve uma experiência completa, plena como vereador aqui na Câmara e tínhamos anteriormente uma experiência como secretário, sem ser vereador, e tivemos agora uma experiência sendo secretário e vereador licenciado. A novidade vai ser com relação à oposição, então. Eu acho que agora é o posicionamento, porque nós temos aqui uma nova configuração na cidade, resultado das eleições de 2016, onde nós já estamos, na verdade, na oposição, fazendo os debates aqui na casa, enfim. Tá certo, então agora vamos começar oficialmente o nosso ponto de vista com Edmilson Souza, que é do PT. Começamos mais uma edição desse ponto de vista especial com os vereadores eleitos e hoje recebemos o vereador Edmilson Souza, do PT, e é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, vereador. Obrigado mais uma vez a oportunidade de falar aqui com todos aqueles que assistem à TV Câmara. E contando um pouquinho da sua história aqui em Guarulhos, você veio para a cidade ainda bebê. Sim, na verdade, meus pais, eu sou filho de nordestinos, nós nos estabelecemos em Guarulhos quando eu tinha apenas 2 meses de idade, ali na região do Cocaia, mais precisamente no Jardim Jovaia, onde moramos lá até hoje. Então chegamos bem novinho aqui. Na verdade nasci na cidade de São Paulo, sou paulistano do Tucuruvi, mas conheço pouca coisa de São Paulo. Na verdade a minha vida toda profissional, política, familiar se dá em Guarulhos. Então sou mais guarulhense do que paulistano. E o seu envolvimento com a política veio do movimento estudantil? Eu fui do movimento estudantil, fui presidente do Grêmio da Escola Estadual Frederico de Barros Brotero aqui na Vila Progresso, e depois de lá eu fui eleito presidente da União Guarulhense dos Estudantes Secundaristas e tivemos o início da nossa militância nas lutas por melhores condições de ensino, pela escola pública, pelo passe livre e as grandes lutas que o movimento estudantil na década de 90 realizou na nossa cidade. E a sua opção também, por isso da história, foi para seguir essa linha mesmo de movimento social? Na verdade eu já tinha assim uma tendência muito grande ou para caminhar para a questão do magistério, que era uma área que eu gostava muito, e o curso de História acabou sendo a minha opção. E você também entrou no PT bastante cedo? Na verdade eu estou no PT desde filiação interna, na verdade antes mesmo de ter título eu já tinha uma militância política desde os 14 anos, então é o único partido que eu estive filiado e que eu tenho ajudado a construir nesse último período, né? E você falava também que antes de ser eleito vereador, você já participou do governo como secretário. Como é que se deu essa nomeação? Eu fui convidado para ser secretário de Cultura em 2000 pelo prefeito Eloy Pietá, devido a um trabalho que a gente já fazia na cidade de Guarulhos, voltado para a questão da cultura alternativa, da cultura de rua, uma participação muito efetiva no movimento hip hop da cidade, e nós fomos convidados mediante essa experiência que a gente tinha através de um instrumento que formou algumas pessoas na cidade, chamado Espaço Cultural Florestan Fernandes, que eu sou um dos fundadores, e ali a gente desenvolvia, inclusive em contraponto à ausência de políticas públicas de cultura. Na cidade a gente tinha lá o Florestan Fernandes, que era o nosso espaço cultural, construído coletivamente com muita gente da cidade de Guarulhos. E aí surgiu o convite para integrar o governo e fazer parte do primeiro secretariado
da gestão do Eloy Pietá e eu aceitei e fui ser secretário de Cultura. E você tem, inclusive, uma especialização nessa área de cultura? Eu tenho um curso, eu sou formado em História, depois fiz Pedagogia e tenho uma especialização em Cultura pela PUC de São Paulo. Bom, atualmente a gente está vivendo um período de transição aqui na cidade, que ficou nessa gestão do PT durante 16 anos, agora estamos mudando de gestão. E, de uma maneira geral, a população, não só aqui em Guarulhos, como em todo o Brasil, tem demonstrado bastante insatisfação com a classe política, no geral também. Isso, inclusive, se refletiu nessas eleições, como a gente pôde ver, até com candidatos que se diziam apolíticos, como o João Dória, em São Paulo, que acabou eleito. Aqui em Guarulhos também, o Guti veio com esse discurso de nova política, se denomina-se, né, uma nova política. O que você pensa desse momento que a gente vive hoje, desses candidatos agora que foram eleitos, com esse discurso que querem se distanciar da política tradicional? Na verdade, eu vejo com muita preocupação esse momento que o país vive, porque nós tivemos um jogo muito pesado, sobretudo da grande imprensa, da grande mídia, que tem influenciado diretamente nesse conceito que a população tem absorvido. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque existe um bombardeio por completo em relação a fazer política. Então, quem faz política está sendo criminalizado, sobretudo aqueles que fazem política à esquerda. Então, eu considero que a população está, durante todo esse tempo, absorvendo essa informação, que é uma informação parcial. A imparcialidade da grande mídia brasileira, ela inexiste. Na verdade, se nós pegarmos os grandes jornais de circulação nacional, se nós pegarmos a principal rede de TV, que obtém a maior parte da sua audiência, que é a TV Globo, são instrumentos de construção de uma ideia de país e de uma ideia conservadora de país. De uma ideia voltada para o grande latifúndio, de uma ideia voltada para os grandes conglomerados empresariais, para a classe dos banqueiros, dos rentistas. Então, na verdade, eu vejo que tem uma disputa política, que dessa vez conseguiu combinar judiciário, conseguiu combinar meios de comunicação e setores da política brasileira. Porque o que a gente tem visto são dois pesos e duas medidas. Na verdade, um bombardeio muito forte, uma parte da classe política e a preservação de uma outra parte. Então, o que eu considero? A eleição de pessoas que se intitulam não políticos, na verdade, é descaracterizar, é dar uma nova roupagem àqueles que atuavam na política de forma conservadora, de forma à direita, no meu conceito, como é o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo, o prefeito foi eleito dizendo que não é da política. Isso não é nenhuma novidade. O maior empresário, um dos maiores empresários do Brasil, que foi, do ponto de vista da quantidade de empresas que tinha, que foi Antônio Hermílio de Moraes, tentou ser governador. Ele tentou entrar na política com esse discurso, não tenho nada a ver com isso. O que o prefeito Dória em São Paulo está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Só que ele está governando por uma parte da população. Os seus primeiros atitudes como prefeito de São Paulo, ele governa por uma parte, então ele faz política. Então é desmerecer. Aqui em Guarulhos nós temos o retorno, por mais contraditório que possa ser, da questão a nova política. Na verdade é a nova política com atores da velha política. Basta pegar as nomeações que foram feitas. De nova política tem muito pouco. O que a gente tem é o retorno de famílias tradicionais da política guarulhense, que há muito estavam distantes do centro de decisão do poder, retornando ao governo. Só pegar o Diário Oficial e as publicações estão sendo feitas. Então, na minha opinião, esse entendimento da população, que muitas vezes está dizendo, olha, eu sou contra a política e tal, ele se traduziu num voto que não é um voto, como é que eu vou dizer, organizado, não é um voto onde a pessoa está dizendo, olha, o caminho que eu quero esse ou aquele, é um voto mais da negação do que da afirmação. Não é um voto em política pública. É um voto de negar. Se você procurar hoje aqueles que participaram, que votaram no segundo turno, você já vai começar a verificar que as pessoas não reafirmam, dizendo, olha, eu estou com esse projeto, eu estou defendendo. Até porque nós temos acompanhado em diversos bairros da cidade os problemas, que não são problemas novos, é óbvio, são problemas antigos, mas que foram prometidos soluções mágicas. Então também se resolveu a eleição com promessas muito da busca do eleitorado a qualquer custo, como congelamento de tarifas, como congelamento de impostos, como isenção no transporte público, essa coisa toda. Nós já vimos esse filme. O Maluf em São Paulo elegeu Pita,
prometendo, entre outras coisas, o Fura-Fila, que era, na verdade, uma peça de marketing que foi colocado na TV, com um desenho de computação gráfica, entendeu? Com imagens maravilhosas, e o Pita foi eleito e muito bem eleito. Entendeu? E o que nós verificamos com isso? Na verdade, era algo muito distante da realidade. Eu vejo que o que foi apresentado na campanha é distante da realidade, na minha opinião. Ela está muito distante dos problemas do dia a dia da população. E qual que é o caminho da esquerda, então, diante desse cenário? Em Guarulhos, eu acho que o cenário tem que ser um cenário de resistência. Eu acho que a gente não pode permitir nenhum tipo de retrocesso. Por exemplo, eu considero que você unificar as pastas da educação, esporte e cultura é um retrocesso. Eu acho que a política pública de cultura, a política pública de esportes, ela tem que caminhar separadamente, não é enquanto hierarquia, porque são coisas diferentes mesmo. A cultura vem muito antes do que a educação. Se nós tivéssemos que ter uma pasta mãe, eu acho que seria da cultura. Porque a criança, quando chega para nós que somos educadores na escola, ela já vem com uma carga cultural muito intensa. Então, ou seja, você aprende a falar, aprende a cantar, aprende a dançar, aprende a interpretar muito antes do que qualquer banco escolar. Isso é cultural, é da cultura. Então, não se ter essa ideia da cultura como apêndice da educação é um erro, porque vai se transformar, na minha opinião, por mais boa vontade que possa ter o secretário Zeituni, vice-prefeito, por mais boa vontade que ele tenha, por mais sensibilidade que ele tenha, é um morador da cidade antiga, por mais que ele tenha todos esses atributos, você tem que cuidar da rede municipal, você tem que cuidar do sistema de alimentação, da distribuição dos uniformes e do material escolar, você tem que cuidar da manutenção dos prédios de educação, das pautas justas e legítimas dos educadores e das educadoras. Então, ou seja, é uma secretaria que é uma secretaria muito grande. E o que eu acho que onde isso aconteceu, na verdade, a cultura acabou sendo algo muito secundário. Em Guarulhos já aconteceu isso. Na verdade, a cultura era um departamento da Secretaria de Educação. Enquanto a cultura foi um departamento da Secretaria de Educação, nenhum teatro foi construído. Nós herdamos um que era o Nelson Rodrigues, de muitos anos atrás. Nós só tivemos a possibilidade de construir mais 4 novos teatros durante as minhas 2 gestões, porque a cultura era uma pasta independente que se colocava. Nós só conseguimos construir 10 novas bibliotecas durante as 2 gestões que eu participei primeiro, porque a gente tinha uma política cultural para a cidade. Então, se a gente continuasse como anexo da educação, as prioridades, na minha opinião, não tenho dúvida nenhuma. E isso independe da questão de governo. Eu acho que mesmo que se fosse um governo de esquerda, esse governo quando propõe, porque existem casos também, quando propõe que seja feita uma diminuição de pastas, atingindo diretamente a cultura, eu acho que você atinge aqueles que mais precisam de proteção, que é aquele movimento que está na sociedade, mas que não tem um apelo muito forte. Às vezes as pessoas querem ver o asfalto, querem ver água, luz, saúde e transporte público de qualidade, que são legítimas essas reivindicações, mas a cidade não se constrói só de coisas concretas. A cidade também se constrói no abstrato, se constrói no campo das ideias, na formação do cidadão. Investimento em cultura às vezes é menos palpável, né? É menos palpável, porque você não vê esse resultado, porque nós vivemos numa sociedade de resultados. Mas você acha que, de fato, estava precisando de um enxugamento na estrutura administrativa e errou-se ao escolher essas pastas? Ou não? Olha, eu acho que nós teríamos outras formas de fazer esse enxugamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que as cidades precisam começar a discutir os seus sistemas de transporte. É um sistema de transporte que gera lucro e dividendo para um setor, que é o setor das empresas de ônibus. Em qualquer cidade do Brasil funciona assim. No caso de Guarulhos, ainda com subsídio. Então você tem um dinheiro que circula ali que poderia ser gerenciado por uma empresa pública de transporte. É que todo mundo se arrepiava depois da privatização da CMTC, que era a companhia de transporte da cidade de São Paulo, todo mundo falava, não, o bom é o modelo privado e tal, porque ele funciona mais. Nós estamos verificando que não é bem assim. Então, ou seja, você poderia ter recursos que estão hoje nas mãos de empresários estando nos cofres públicos para outros investimentos, não só em transporte, mas em outros investimentos. Você poderia discutir, sim, a questão dos cargos comissionados, que eu acho que existe um exagero do número de cargos comissionados. E as pessoas podem até dizer, mas você participou de um governo lá atrás que tinham cargos comissionados. Vamos aos números, nós tínhamos 800 cargos comissionados no governo do Eloy. Nós chegamos a 1941 nesse decorrer.
Então não existe justificativa nenhuma para uma quantidade disso. Eu sou a favor que a gente, esses recursos que estão destinados para esses cargos comissionados em 1941, eles sejam feitos na proporção de deixar claro para a sociedade quantas vagas nós vamos abrir de concursos públicos e em que áreas com esse valor e quantos destes nós vamos utilizar para gastar com comissionamento de livre provimento. Então, ou seja, diversos entendimentos a gente poderia fazer esse enxugamento em áreas que nós temos subsídios, como é a área do transporte que eu falei. Quanto custa de subsídio hoje que são dados para as empresas? Se a gente não abrir essa planilha, não discutir isso, nós não conseguiríamos enxugar a máquina. E o enxugar a máquina não pode significar diminuição de investimento no setor público, em políticas públicas na cidade. Edmilson, você vai ser líder da oposição esse ano, já é líder da oposição? Não sou líder da oposição. Na verdade, eu sempre tenho tido um comportamento aqui na Câmara de também fazer a minha parte enquanto vereador, contribuir nos debates, estudando, pesquisando, essa coisa toda, mas eu não me coloco como líder pelo seguinte: o PT tem 7 vereadores, e mesmo entre os vereadores do PT, às vezes nós temos divergência. Acabamos de passar por uma divergência agora na votação das comissões, entendeu? Que eu acho que foi um erro de quem acabou não votando. E quem que vai ser o líder, então? Nós não sabemos. Ainda na verdade, vai ter uma eleição. E eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não gostaria que a gente antecipasse qualquer, porque a gente quer que cheguem outros vereadores para a oposição, que eu não tenho dúvida que hoje nós estamos na oposição, tem outros vereadores de outros partidos, mas eu acho que com o andar da carruagem, outros vereadores podem aderir a esse bloco oposicionista aqui na Câmara. Então, quando você já anuncia tem que ser e tal, você acaba também meio que criando... não fazendo política, não dialogando aqui com os outros que estão no campo da oposição. E essa tensão que houve no dia da composição das comissões permanentes, inclusive, o senhor tinha comentado que pretendia acionar a justiça, isso vai ser feito de fato? Nós vamos fazer. Porque não teria sido respeitada a proporcionalidade. Nós temos a proporcionalidade de composição dos parlamentos, isso não é só Guarulhos, uma boa parcela. O partido tem que ter um número de presença em comissões. Que é o maior partido. Nós somos a maior bancada 7. aqui, 7, em segundo é o DEM. Enfim, nós não estamos contemplados na composição que foi feita. Então nós vamos acionar a justiça. Muitas vezes as pessoas confundem isso, que é o lema agora que está vivenciando o Congresso, que vai eleger o novo presidente da Câmara dos Deputados, onde as pessoas confundem isso e dizem: olha, o partido tem a proporcionalidade, mas para atingir a proporcionalidade ele tem que fazer um acordo com aqueles blocos de maioria que estão se constituindo. Eu acho que é um erro. Na verdade, nós queremos que sejam respeitados a nossa proporcionalidade de 9 vagas nas comissões permanentes, sem a gente ter que mudar o nosso discurso, sem a gente ter que fazer nenhum tipo de acordo com aqueles que nós não queremos fazer. Então, ou seja, o que está acontecendo agora na eleição da Câmara dos Deputados é exatamente isso. Está se empurrando que, se a esquerda quiser ter participação na mesa, ela necessariamente tem que fazer um acordo, muitas vezes com quem não tem nenhuma identidade ou proximidade programática conosco. Então foi o que aconteceu aqui. Eu me senti muito à vontade, tendo lá os 7 votos, sendo candidato a presidente da Câmara. Inclusive meu cunhado, que não é daqui, que veio acompanhar minha posse, que mora na Alemanha, que é alemão, casado com a minha irmã, ele depois no final ele me perguntou, eu não entendi muito bem como é que foi essa votação, vocês votaram em vocês, os outros votaram, e eu expliquei um pouco para ele que infelizmente nós temos uma forma de eleição interna, que é uma forma que privilegia pouco debate e mais a questão dos acordos e da resolução de situações que de repente fazem com que o resultado se resolva. Então, ou seja, a gente tem que ter coragem na política a não estar apenas no cotidiano fazendo de acordo com o vento, de acordo com... Às vezes tem que nadar contra a corrente. E dentro do PT mesmo teve votos discordantes nessas questões. Sim, nós tivemos. Que eu acho, como é que eu vou dizer, que é legítimo que as pessoas discordem. Eu não acho que tenha que ter uma posição, tem que ser dessa forma, mas eu acho que tem que ter alguma argumentação que seja política, que seja no campo da construção do nosso projeto de esquerda na cidade. Vereador, nosso tempo já está esgotando, passou rapidinho, mas eu queria que o senhor falasse, só para finalizar o programa, quais serão as suas prioridades, os planos, já tem algum projeto engatilhado para esse primeiro semestre aqui de trabalho? Na verdade, eu, óbvio, tive aí os mandatos anteriores muito focados na questão da cultura, na questão da educação.
mas nós estamos, e na questão da moradia, da habitação em Guarulhos. Eu, além desses temas da cultura, da educação, da moradia, da saúde, que a gente teve uma participação efetiva, eu quero me dedicar também um tempo a debater os problemas urbanos, os problemas de uma grande cidade como a nossa, por exemplo, com mobilidade urbana, que pouco as pessoas têm temas elaborados sobre isso, mas eu acho que a gente tem que debater. Que debater também a ocupação dos espaços públicos pela população, ocupação de verdade, real, que na verdade hoje nós temos uma sensação de insegurança e todo mundo quer resolver essa sensação de insegurança pedindo policiamento mais e não necessariamente debatendo as causas dessa violência e não debatendo que nós não temos que estarmos recuados dentro de casa. Quanto mais a gente ocupar os espaços públicos, quanto mais a população for incentivada a ocupar esses lugares, a gente vai ter uma cidade melhor. Então quero entrar nesse tema também aí da questão do que eu chamo aí da vida cotidiana de uma cidade como a nossa. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado a vocês mais uma vez. Tá certo. Esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o vereador Edmilson Souza, do PT. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.